psicólogos, estudantes de psicologia, sejam todos bem-vindos. Digam olá aqui no chat, quem não deu ainda. Se quiserem falar de onde vocês são, a gente gosta de saber. Eu estou em Itajaí, Santa Catarina. Tássia está em Divinópolis, Minas Gerais, capital mineira da casa da Tássia. Eu pensei que você ia falar essas coisas, tipo... É o polo da confecção. É o polo da confecção. Então. E Rafael Cerqueira está em Santo André, São Paulo. Santo André, São Paulo. Cidade maravilhosa. Capital paulista. Santo André tem eu. Ótimo. Santo André. Palmas. Santo André tem muita empresa, indústria, tem bastante parque bonito, tem minha companhia, obviamente. Mas não é uma cidade, assim, é gostoso de morar, mas não é gostoso para turistar. Ok, legal. Logo não iremos. Então, muito bacana. O pessoal aqui tem gente do Rio de Janeiro, de Alagoas, São Bernardo do Campo. Meus vizinhos de São Bernardo. Psicólogos são gente que cuidam de gente. É verdade, Ana Paula. A gente é gente, como todas as pessoas. Gosta do mundo Vita. Pessoal, gosta do mundo Vita quando acorda. Gente, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre produção de conteúdo. Para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar. Meu nome é Dayana. Eu trabalho na Academia do Psicólogo como editora. Então, os textos, os vídeos, os artigos, todo esse material que vocês veem no Psicoclub, na Academia do Psicólogo, eu estou sempre dando uma olhada, conversando com os parceiros, né, conversando sobre os conteúdos, trabalhando com essa área e com as redes sociais da Academia do Psicólogo também. Instagram, Facebook, aí eu tô lá. Marília, Dayana, não vi que era você. Como assim você não viu que era eu? Né? Sou eu, mudei muito, será? Estou num cenário diferente, pode ser isso. Mudei de casa, mas enfim, isso a gente conversa depois. E eu vou pedir, por favor, Tássia e Rafael também, que vocês se apresentem, contem um pouco de vocês, da ligação de vocês com a produção de conteúdo, principalmente. Claro que a Tássia vai primeiro. Por favor, cavaleiro, né, Rafael? Primeiras damas. Com certeza, sempre. Ladies first. Meu nome é Tássia, eu sou produtora de conteúdo do canal Papo com Inovação, da Academia do Psicólogo. Lá eu falo um pouco sobre marketing para psicólogos. Gente, eu vou ter que tirar o óculos, me incomoda muito esse reflexo. Deixa eu tirar. Obrigada. Eu fico com o olho um pouco menor, mas antes vocês verem meu olho do que ficar um reflexo. Então, eu faço conteúdo de marketing para psicólogos, aqui da Academia do Psicólogo, e eu falo como divulgar o trabalho de uma forma ética, de uma forma que mostre os benefícios, que mostre os seus valores e realmente atrai as pessoas certas. Eu comecei a pensar mais sobre isso, a refletir mais sobre essa questão da divulgação do psicólogo, acho que quando eu fui pensar na minha própria divulgação. Quando eu me formei há uns poucos anos atrás, né, para me condenar a idade, eu comecei a perceber o quanto que a gente não se divulga, né? Quando a gente está preso àquela ideia de geração X, a gente não pode se divulgar, a gente não pode ter personalidade, né? Psicólogo não pode ter personalidade, psicólogo não pode, né, ser chamativo, porque sempre tem que vir por parte do cliente. E eu acredito que isso é uma grande desconstrução hoje, no cenário social que a gente vive hoje, de redes sociais, de internet, de informações, não cabe mais esse tipo de pensamento. Então eu comecei a pensar, comecei a refletir, comecei principalmente a estudar muito sobre marketing e produção de conteúdo, criatividade, tudo que envolve esse mundo aí da produção de conteúdo. Ótimo, muito bom, Tássia. Rafael, por favor, se apresente. Eu sou Rafael, eu tenho 27 anos, eu tenho nem um ano de formado ainda como psicólogo, só que já faz quase 3 anos que eu trabalho no podcast, no Psicocast que eu coordeno, que basicamente a gente faz podcasts falando sobre psicologia como ciência e profissão, fazendo uma grande volta ali, tanto na teoria quanto na prática.
E por causa do podcast, por causa dessa vontade de querer ver a psicologia de uma forma mais simples, de ver ela mais didática, porque eu sempre gostei, assim, de lidar com as coisas com bom humor, né? Eu gosto muito de rir, eu gosto de música, de violão e de papo de boteco, então eu pensei, por que a gente não pode associar a psicologia a uma conversa mais agradável, né? Às vezes você pega o livro ali, nada contra, mas pega livro do Freud de 1905, 1900 e nossa, gente, é tão chato. E podia ser mais fácil de falar, né? Então veio essa vontade. A partir disso, acho que começou minha jornada em tentar pegar qualquer conteúdo da psicologia e deixar de forma mais acessível. Hoje eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre psicologia, mas assim, num campo mais didático para estudantes e para alguns profissionais do que tanto assim para divulgar meu trabalho. Porém, meu trabalho é clínico, porém ajuda também. Eu tenho podcast, a gente está dando consultoria também agora para algumas empresas que querem ter um conteúdo mais divertido, acessível, né? Não com piada, né? Eu acho que quando para algo ser divertido, você não precisa morrer de rir. É só ser agradável. Né? E para e pensa em quantas aulas que a gente já teve na faculdade, na graduação, e era chato pra caramba. Então eu nunca mais quero que as pessoas passem por isso. E estamos na luta aí. Muito bom, muito bom. Seja Já bem-vindo. participei do Psicocast, né, Rafael? Já, Tássia, foi Foi incrível. muito legal. Verdade. Muito legal. Foi. Nossa, Verdade. falei assim, horrores. Acho que podia ter 10 horas aí pra falando. Foi, eu adoro É falar. gostoso, né? Ó, Marília tá perguntando aqui. Marília, eu lembro de você sim, do Congresso Online. Vanessa também lembra de você. Enfim, é muito legal que a gente já está se conhecendo aqui nos comentários, né? Já está se reconhecendo. Isso é um bom sinal de que a gente está interagindo. E, enfim, tem muita gente espalhada por todo o Brasil aqui, né? Psicóloga de BH, de Patos de Minas, a gente já viu Rio, São Paulo, Santa Catarina, Pará então... de Minas, Dayana. E o que eu falei? Ô, Patos. Você falou Patos desculpa, mesmo. Pará de Minas. Desculpa, eu li Pará e pensei. É Pará de Minas aqui pertinho. Desculpa, Ana Gabriela. Desculpa, Gabriela. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem esse espaço do chat. Tá, você não fica rindo que você me desconcentra. Olha, Júlia de Cuiabá, de longe. Muito legal. De longe não, né? Longe de mim que sou em Santa Catarina, mas perto de muita gente também. Pessoal, perto dos nossos corações. Exato. Perguntaram se vai ter certificado, tudo isso. Deixa eu falar dos recadinhos rápidos, só para a gente começar todo mundo na mesma linha. A gente tem certificado de participação para todos os eventos online da academia, mas para isso precisa participar ao vivo de pelo menos 70% do evento, do tempo do evento, que vai ser de 1 hora, mais ou menos aqui, e precisa ser membro premium. Só os membros premiums recebem um certificado. Eles ficam lá online, você pode acessar depois todos eles, tem um códigozinho, tudo verificado, tudo bacana. Além disso, se alguém tiver problema com áudio, com imagem, alguma coisa assim, primeiro verifique a internet, vê se tem muita coisa aberta, muitas pessoas utilizando, às vezes você precisa fechar e ficar só com essa aula. Se não der certo, atualiza a página, aperta F5 ou entra e sai de novo, normalmente já melhora. E essa aula, de qualquer forma, esse bate-papo, essa conversa vai ficar gravada para que a gente possa depois ver, rever quantas vezes quiser, ok? Então tá, gente, vamos falar de produção de conteúdo. Eu vou dar uma contextualizada primeiro, antes de fazer algumas perguntas aqui para a Tássia e para o Rafael. Só para quem talvez não acompanha há muito tempo na academia, enfim, mas tem algumas coisas que a gente sempre fala, que a gente sempre bate nessa tecla. Quem acompanha a gente já sabe, mas é o seguinte, pessoal. Muito do que a academia surgiu foi por um desejo e uma vontade de que a psicologia fosse mais conhecida pelas pessoas, né? Ainda tem um estereótipo muito forte, por mais que esteja melhorando, ainda tem um estereótipo muito forte de que a psicologia é coisa para doido, ou é gente que está numa extrema depressão. Ainda tem aquela coisa assim de, nossa, não, eu não vou no psicólogo, eu não preciso disso. E na verdade, o que a gente percebe quando a gente vê os números oficiais, por exemplo, de depressão, de ansiedade, é que mais da metade das pessoas não tem acesso ao tratamento adequado. E essa falta de acesso nem sempre é só porque faltam os profissionais.
Mas muitas vezes é porque as pessoas não sabem ou não querem fazer o tratamento com o psicólogo, né? E aí eu tô falando de tratamento, de ansiedade, depressão, etc. Mas assim, a gente sabe que o trabalho do psicólogo vai muito além disso. Trabalho nos hospitais, nas empresas, trabalhos com algum nicho específico, né? Aquela velha história que a gente sempre fala. Não é só para quem está aqui embaixo e quer ficar ok, mas também para quem está ok e quer melhorar, quer se desenvolver, quer crescer. Então, pessoal, quando a gente fala em produzir conteúdo, a gente está falando principalmente em duas coisas. Em a gente falar para que serve o serviço do psicólogo e quais são os benefícios disso para as pessoas. Então, é educar elas para a saúde mental, para a saúde emocional, para que elas tenham uma vida mais saudável, mais significativa. E também para que o profissional, o psicólogo, consiga encarar essa profissão também como um negócio, né? Quando a gente está falando de produção de conteúdo, a gente está colocando isso aqui do lado grudadinho com o marketing, né? Quando a gente fala de marketing da psicologia, a gente não está falando em vender ostensivamente, fazer alguma coisa que denigra, que seja feio, que a gente fique com vergonha. A gente está falando de entregar um conteúdo para as pessoas que tenha valor, que seja de qualidade e que ajude a construir a nossa reputação como referência, né? Não é para a gente sair vendendo e se sentir mal com isso, mas é para a gente demonstrar o que a gente sabe e com isso as pessoas procurarem a gente porque elas querem se beneficiar disso. Né? Então, basicamente, para quem chegou aqui e quer falar de produção de conteúdo, é disso que a gente está falando, vai aprofundar e vai desenvolvendo junto com as perguntas de vocês. Para começar, Tássia, por favor, vou perguntar para você. Sei que você tem toda uma história aí com a psicologia também, com o empreendedorismo, mas quando começou, assim, o que foi fundamental para você aprender sobre produção de conteúdo? E que te, né, motivou, enfim, a criar e começar todo esse seu trabalho? Eu acredito que o principal é a gente sair dessa bolha que a graduação coloca a gente, né? É o que você falou muito agora, vai muito de encontro com o meu pensamento e com o meu questionamento durante esse processo, né? A gente coloca a psicologia num pedestal, mas tudo que está no alto é inalcançável. Então, quando a gente coloca a psicologia lá em cima, você coloca ela também longe das pessoas. Então, a primeira questão, acho que a gente, né, tem aquela propaganda do Sebrae, que são as perguntas que movem a gente. Então, acho que a primeira pergunta que me moveu a construir conteúdo e ir, né, nessa direção foi justamente por que a psicologia está tão longe das pessoas? Por que ela se coloca tão à parte do que está acontecendo no mundo, da globalização, da modernidade? Por quê? Porque, assim, quando que se instituiu isso? E foi a partir da leitura de um livro, que eu trouxe até aqui para indicação, que é esse aqui, Legal. Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Esse aqui é um livro que mostra vários casos, que foi uma profissional, uma psicóloga, que é PhD, que ela mostra o quê? Como que é a estrutura mental de vários casos de sucesso, seja atletas, seja empreendedores, sejam pessoas de diferentes áreas. O que eles têm como estrutura mental e comportamental, né, que a gente entra também na questão comportamental, que levaram eles ao sucesso. Quando eu li esse livro, essa bolha se estourou, porque eu percebi que fora daqui, fora do meio que eu vi, fora do Brasil, eles estavam construindo psicologia para todo mundo, psicologia para você, psicologia para o atleta da esquina, psicologia para a pessoa, para a cozinheira ali. Então, eles estavam vendo a psicologia de um modo muito mais amplo. E quando eu li, acabei, finalizei esse livro, eu falei, por que a gente não está fazendo isso aqui? E aí, eu ainda lembro que eu questionei assim, enquanto a gente está brigando por causa de qual é a melhor abordagem, os profissionais lá fora estão fazendo psicologia prática. Entendeu? E nós ainda brigando para divulgar, né? Artigo ou não artigo, site ou não. Enquanto o pessoal, outros psicólogos, em outros ambientes, com outras vertentes, estão indo muito além. Então, eu percebo que não tem espaço para a gente não se divulgar. E se divulgar não é umas casas Bahia do tipo 3 sessões pelo preço de 2, entendeu?
É uma questão assim, deixa eu te mostrar como eu posso te ajudar, porque é outra bolha também. Começar a enxergar a psicologia em tudo. Tudo tem psicologia. Onde tem ser humano, tem psicologia. Onde tem animal, também tem psicologia. Tem psicologia animal, se você conversar com o veterinário, tem essa disciplina. Mas, assim, onde tem um comportamento, onde tem emoção, onde tem sentimento, tem psicologia. Então, por que a gente estava colocando ela num pedestal? Então, quando esse tipo de questionamento surgiu para mim, essas bolhas foram sendo desconstruídas, foi quando eu comecei a ir para a direção a essa questão de divulgação, de conteúdo, de marketing. Claro que veio também junto com uma necessidade. Eu tinha uma necessidade de que eu preciso que as pessoas saibam do meu trabalho, eu preciso que as pessoas saibam como eu posso ajudar elas para elas começarem a me contratar. Né? Não adianta eu ficar linda, maravilhosa, hippie aí, falando, olha, gente, vamos nos divulgar, né? Porque a gente tem essa necessidade de reconhecimento social, financeiro, de todas as maneiras. Então, também foi por uma questão de necessidade que eu comecei a me divulgar, comecei a perceber que nós precisamos nos educar como profissionais para enxergar a psicologia em tudo e para comunicar o nosso trabalho. E aí nós precisamos educar os nossos clientes, as pessoas em torno disso, para elas entenderem como que a gente pode ajudar elas. Legal. Tá, você mostra o livro de novo, que o pessoal está perguntando, só para o pessoal conseguir ver. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Para quem já viu. Tá, legal então, Tássia. Então você traz uma questão de mindset, de ver a psicologia com outros olhos, de que se divulgar não é pecado, isso nos ajuda. E Rafael, você começou isso como você se apresentou já na graduação, né, com o Psicocast. Sim. Eu não sei se o Psicocast ele já surgiu com essa ideia de ser uma divulgação sua como psicólogo, ou se começou de um desejo de quero falar de psicologia. Como é que aconteceu essa divulgação, começar a falar de psicologia para o mundo? Eu acho que deu start na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu sempre escrevi alguma coisinha ou outra, assim, mais por hobby. E quando eu estava no terceiro semestre, eu lembro que eu estava estudando alguma coisa sobre transtorno obsessivo-compulsivo na faculdade. Eu nem lembro exatamente o que. E eu pensei, nossa, se tivesse uma história, um romance, uma ficção, de um personagem que ele tem toque, e a gente convivesse com ele na história, nossa, seria tão mais fácil. Igual quando a gente quer ver um filme para falar sobre algum tipo de psicopatologia, algum tipo de comportamento, e eu comecei a escrever um livro nessa época. Só que buscando coisas assim, como que eu faço isso de uma forma didática, como que a gente pode pegar essa informação e deixar ela de uma forma mais à vontade, mais agradável, foi quando eu conheci o podcast. E ali abriu a minha mente. Eu pensei, não, a psicologia, ela precisa estar aqui. E infelizmente, aqui no Brasil, o podcast ele é muito de nicho ainda, e a psicologia piorou. Então, teve alguns pequenos projetos, o CRP e o CFP já tentou fazer alguma coisinha ali, mas não tinha algo agradável. E como eu sempre fui descarado, sem vergonha, aí eu pensei, eu acho que eu posso falar nesse microfone e falar com as pessoas. E aí eu fui aprendendo. Então começou meio que, assim, a gente queria falar de psicologia, mas para estudantes. Só que a gente, instantaneamente, quando começou a aprender, a gente viu que não é só para estudante, é para todo mundo, porque as pessoas, num geral, elas não sabem exatamente o que é psicoeducação, como a psicologia funciona, e a gente foi tentando ajustar o nosso linguajar. Acho que a gente vai acabar falando bastante disso aqui, né, sobre produção de conteúdo, mas a gente foi aprendendo formas de se fazer isso, técnicas, procedimentos, coisas simples, não precisa ser especialista, para conseguir realmente conversar com a pessoa, sabe? Conversar com a pessoa com um texto, conversar num vídeo, conversar num áudio, conversar aqui numa conferência online. Eu acho que com o procedimento certo e aprendendo um pouquinho, a gente realmente consegue levar essa informação, né? Porque não adianta dar informação de qualquer jeito, né? Não adianta você pegar, sei lá, pega um livro do Skinner e distribui na rua gratuitamente. Você não está dando conhecimento para as pessoas, porque não necessariamente aquilo ali a população está pronta para ver, né?
E acho que foi indo assim, né? Um pouco da minha personalidade, um pouco da necessidade. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está assistindo. Pessoal, vocês conhecem, sabem o que é podcast? Têm o costume de ouvir? É. Nunca ouviram falar? Porque, assim, artigo e vídeo é uma coisa mais comum, a gente até vê mais, mas podcast realmente ainda não tem tanto. Não sei se vocês têm costume de ouvir algum que vocês acompanham. Sei que é um áudio, mas não conheço a fundo. Ana, nunca ouvi falar. Ouço o Nerdcast, né? Acho que é o mais famoso, talvez. Virgínia, não. Nina, ouvi. Rafael, por favor, explica para o pessoal um pouquinho o que que é podcast, porque tem bastante gente que não conhece ainda. Pode falar do Psicocast também, da experiência. O podcast, ele é como se fosse, digamos assim, uma rádio online, só que, via de regra, todos os programas eles são gravados, ele não é feito ao vivo. Para quem já falou do Nerdcast, praticamente foi eles que popularizaram isso no Brasil. Eles falam de assuntos geeks, assuntos nerds, só que hoje, se você procura na internet por podcast, tem podcast de tudo que você imaginar, desde coisas de humor, muito humorista, comediante, está utilizando essas ferramentas, alguns radialistas, e não foi diferente, a gente fez a rádio da psicologia, nós fizemos o Psicocast. No nosso programa, semanalmente a gente pega algum assunto ou algo assim mais popular ou algo mais técnico e tenta falar disso de uma forma um pouco mais descontraída. Até a gente brincou, né, aqui a Tássia, quando participou com a gente falou sobre testes psicológicos e foi um bate-papo muito gostoso. A gente falou de pão de queijo, sobre por que psicólogo tem que aprender ou não sobre avaliação psicológica, que a avaliação não é só aplicação de testes. E a gente falou sobre ética, e tudo isso num bate-papo agradável. Para você não precisa parar na frente de um computador e ouvir. Você baixa ali no seu celular o podcast, você vai fazer um exercício e tá ali no ouvidinho comigo e com a Tássia, com a Dayana, dando risada, falando de psicologia, e você está aprendendo, né? Eu acho que depois que a pessoa descobre o que é podcast, não existe mais tédio no trânsito, em transporte público, numa viagem. É muito gostoso mesmo. Legal. A Virgínia pediu para deixar o link do podcast. Eu acho que é só procurar Psicocast no Google, né? Psicocast. Se vocês entrarem no Psico... Pode falar. Quem utiliza iPhone já tem um aplicativo nativo do iTunes. E pelo iTunes você consegue ouvir os podcasts gratuitamente, só procurar por Psicocast. E, recentemente, o Google lançou um aplicativo próprio de podcast, que chama Google Podcast, e a gente está lá também. Por aplicativo é muito mais simples do que ouvir online. Ô, Rafael, só deixa eu falar, quem acessa o Psicoclub, tem o canal do Psicocast lá, e os nossos parceiros de conteúdo, né, a gente falou que a Tássia participou, mas vários dos nossos parceiros de conteúdo já participaram também. Então tem Psicocast falando sobre trabalho no consultório, sobre abordagem, sobre Gestalt. Então tem um conteúdo que é bem focado para quem é profissional também. E está vindo muito mais na nova temporada. Em breve. Eu escuto o podcast pelo Spotify. A gente tem um pequeno problema com o Spotify, que para você cadastrar um podcast no Spotify, ele tem que ter 0 conteúdo com direitos autorais, só que a plataforma deles ainda está aprendendo a fazer isso, e a gente utilizava algumas músicas que não necessariamente a gente estava sendo, digamos assim, irresponsável e ilegal, porque a gente paga o ICAD, a gente paga pelos direitos autorais numa taxa, só que o Spotify não autoriza. Então eu estou vendo uma forma de colocar os podcasts a partir do momento que a gente parou de utilizar essas músicas. Mas o Spotify, eles estão aprendendo ainda muito de como que funciona essa plataforma. Legal. Aí não está lá ainda. A gente está falando de podcast, a gente vai falar de artigo e vídeo, são várias formas diferentes que a gente pode usar para a gente divulgar a psicologia, produzir conteúdo. Inclusive algumas que não precisam necessariamente ser online, apesar que a gente vai focar aqui. A gente pode falar também em divulgação, em produção de conteúdo presencial. Mas antes disso, antes de eu continuar, eu queria perguntar para vocês que estão ouvindo, pensando um pouco aqui, né, em produzir conteúdo, vocês já se interessaram por essa área, sobre o que vocês falariam,
né? O que vocês começariam se vocês fossem, enfim, hoje, amanhã, divulgar alguma coisa nas redes sociais de vocês, criar um podcast, ou fazer um vídeo, ou escrever sobre alguma coisa, sobre o que vocês falariam? Vocês já têm um nicho definido, alguma área que vocês gostariam de falar? Não fazem a mínima ideia? Eu acho que é um ponto bem legal a gente pensar sobre o que a gente gostaria de falar, né? Tássia, Rafael, como é que foi para vocês essa decisão? Vou falar sobre isso, vou começar a falar disso. Foi natural, foi espontâneo, foi difícil descobrir? Eu acho que vai muito da personalidade, né, das pessoas, assim. Então você tem que, eu acho que tem que encontrar um nicho que vai de encontro com a sua personalidade, com o que você quer falar. Inclusive, aí eu vou contar um pouco da minha trajetória no sentido que eu comecei falando de testes, né? Inclusive, comecei minha participação na Academia do Psicólogo falando sobre testes, porque eu tenho conhecimento, né, em vários testes. Mas minha personalidade é muito expansiva, eu sou muito brincalhona. E aí eu comecei a perceber que na verdade, esse nicho mais me aprisionava no sentido de não permitir que eu falasse mais coisas, eu queria trazer mais. Eu acabei migrando um pouco não, né? Migrei o nicho para algo falando sobre carreira e sobre, né, quando a gente fala de carreira, a gente fala de divulgação do seu trabalho. Então, consequentemente, sobre marketing para psicólogo. Então, eu vejo que a escolha do que você vai falar é muito relacionado não só ao seu conhecimento teórico, ao seu conhecimento técnico, que normalmente as pessoas pesam assim, né? Ah, eu sei muito de psicanálise, então eu quero falar sobre psicanálise. Ah, eu sei muito disso, mas eu quero falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que pesar a questão do conhecimento técnico e da sua personalidade, do que você quer falar, qual que é a mensagem que você quer transmitir. Por que você quer falar com as pessoas? E qual mensagem você quer passar para elas? Quando eu comecei a me questionar isso, eu percebi que os testes me limitavam demais para tudo que eu queria falar, né? Então hoje eu me inicio, eu ainda dou o curso Falográfico Descomplicado, mas meu mundo cresceu demais. E eu acabei expandindo para essa parte de conteúdo, de se divulgar, né, um outro nicho relacionado à carreira também, né? Um subnicho.